Existe uma diferença silenciosa, quase invisível, entre as pessoas que constroem riqueza ao longo da vida e aquelas que passam anos lutando sem sair do lugar. E essa diferença não está no talento, não está na sorte e muito menos nas oportunidades. Ela está nos hábitos. Sim, hábitos. Aquilo que você faz todos os dias, mesmo quando ninguém está olhando, mesmo quando você não percebe, mesmo quando parece insignificante, está moldando o seu futuro neste exato momento. Agora pare por um instante e reflita com sinceridade. Se alguém observasse sua rotina diária, se analisasse seus pensamentos, suas decisões, suas atitudes, essa pessoa diria que você está construindo riqueza ou apenas sobrevivendo? Porque essa é a verdade que a maioria evita encarar. A riqueza não é um evento. Ela não acontece de repente. Ela é construída silenciosamente, diariamente, através de padrões repetidos. E o mais perigoso disso tudo é que a maioria das pessoas não falha por falta de esforço. Elas falham por falta de consciência. Elas vivem no automático, repetindo comportamentos, reagindo às circunstâncias, tomando decisões baseadas em emoções momentâneas, sem perceber que estão reforçando exatamente a realidade que desejam mudar. Mas aqui está o ponto de virada. Se hábitos criam pobreza, hábitos também criam riqueza. E isso muda tudo, porque agora você não depende de sorte, você depende de escolha. Escolha de pensamento, escolha de comportamento, escolha de repetição. E ao longo deste vídeo, você vai descobrir os 6 hábitos que estão presentes na vida de praticamente todas as pessoas que construíram riqueza de forma consistente. Mas mais do que entender, você precisa absorver, porque conhecimento sem aplicação não transforma. E talvez, sem que você tenha percebido ainda, esse seja o momento em que tudo começa a mudar. Existe uma ideia profundamente enraizada na mente da maioria das pessoas. Uma crença silenciosa, quase imperceptível, mas extremamente poderosa. E essa crença diz o seguinte, que grandes resultados vêm de grandes ações. Que para mudar de vida é preciso um grande evento, uma grande oportunidade, um momento único, extraordinário, fora do comum. Mas essa ideia, embora pareça motivadora, é uma armadilha mental. Porque ela faz com que você ignore aquilo que realmente constrói riqueza, o cotidiano, os pequenos hábitos, as decisões aparentemente insignificantes. Agora pare por um instante e observe a sua própria vida com honestidade. Quantas vezes você já pensou, quando surgir aquela oportunidade, eu vou mudar tudo. Quando eu tiver mais dinheiro, eu começo. Quando eu tiver mais tempo, eu faço diferente. Percebe o padrão? Sempre existe um quando, sempre existe uma condição, sempre existe um momento futuro que nunca chega. E enquanto isso, o presente continua sendo vivido da mesma forma. Os mesmos hábitos, os mesmos pensamentos, as mesmas decisões e, como consequência, os mesmos resultados. Mas aqui está a verdade que muda tudo. Você não se torna rico por aquilo que faz ocasionalmente. Você não se torna rico por decisões raras. Você se torna rico pelo padrão que você repete todos os dias. E isso é desconfortável, porque tira a ilusão de que algo externo vai resolver. Mas ao mesmo tempo, isso é libertador, porque coloca o controle nas suas mãos. Agora pense com profundidade. Se todos os dias você toma pequenas decisões positivas, aprender algo novo, controlar seus impulsos, pensar com mais clareza, agir com mais intenção, essas pequenas ações começam a se acumular e com o tempo elas deixam de ser pequenas, elas se tornam resultado. Mas o contrário também é verdadeiro. Pequenas decisões negativas, pequenos desvios, pequenas desculpas também se acumulam e criam exatamente a realidade que você está tentando evitar. E aqui está o ponto mais importante. Essas decisões são silenciosas. Você não percebe quando escolhe o caminho mais fácil. Você não percebe quando repete um pensamento limitante. Você não percebe quando evita algo importante. Mas o resultado percebe, a vida percebe e ela responde. Agora, respire fundo e reflita com sinceridade brutal. Se nada mudar na sua rotina, se seus hábitos continuarem exatamente como estão,
Onde você estará daqui a 1 ano? E daqui a 5? E daqui a 10? Essa pergunta pode incomodar, mas é exatamente esse desconforto que desperta a mudança. Porque no momento em que você entende que o seu futuro está sendo construído agora, você para de esperar e começa a agir. E quando isso acontece, tudo começa a mudar. Se existe um hábito que está na base de todos os outros, um hábito que influencia absolutamente tudo, esse hábito é o controle da própria mente. E isso não é apenas uma ideia filosófica, isso é uma lei prática da vida. Napoleão Hill deixou isso claro ao afirmar que toda a riqueza começa no pensamento. Mas aqui está o ponto que a maioria das pessoas não entende. Pensar não é suficiente. Porque todos pensam, mas poucos controlam o que pensam. E essa diferença é tudo. Agora observe com atenção. Quantos pensamentos passam pela sua mente todos os dias? Dezenas, centenas, talvez milhares. E quantos desses pensamentos você escolheu conscientemente? Provavelmente poucos. A maioria surge automaticamente, baseada em experiências passadas, em crenças antigas, em influências externas. E se você não assume o controle, você se torna refém desse fluxo. Refém de pensamentos repetitivos, refém de dúvidas, refém de medos. E então, sua vida começa a refletir isso. Porque pensamentos não ficam apenas na mente. Eles influenciam emoções. Emoções influenciam decisões. Decisões influenciam ações. E ações criam resultados. Ou seja, se você não controla sua mente, você não controla sua vida. Agora pense nisso com profundidade. Se todos os dias você alimenta pensamentos de escassez, está difícil, eu não consigo, não é para mim, o que você acha que acontece? Seu comportamento se adapta a isso. Você se limita, você hesita, você evita, e isso reduz suas chances. Agora imagine o oposto. Se você começa a alimentar pensamentos de possibilidade, eu posso aprender, eu posso crescer, existe um caminho. Sua postura muda, sua energia muda, sua ação muda, e isso muda tudo. Mas aqui está o desafio. Controlar a mente exige prática, exige consciência, exige disciplina. Porque no início, você vai perceber o quanto seus pensamentos são automáticos, o quanto você repete padrões sem perceber. E isso pode ser desconfortável, mas é necessário. Porque só é possível mudar aquilo que você enxerga. Agora, existe algo extremamente poderoso que você pode começar a fazer hoje. Observar seus pensamentos. Sem julgamento, sem crítica. Apenas observar. E sempre que perceber um pensamento limitante, substituir, de forma consciente, repetida, intencional. No começo, parece artificial, mas com o tempo se torna natural. E quando se torna natural, se torna identidade. E quando se torna identidade, se torna realidade. E é exatamente assim que a riqueza começa a ser construída. Não fora, mas dentro. Existe uma mudança silenciosa, porém extremamente poderosa, que acontece no momento em que uma pessoa começa a se afastar da mentalidade comum e passa a desenvolver uma mentalidade verdadeiramente orientada para a construção de riqueza consistente e duradoura ao longo do tempo. E essa mudança não começa no dinheiro, não começa nos ganhos, não começa nos resultados visíveis. Ela começa na forma como você enxerga o valor. A maioria das pessoas passa a vida inteira focada em ganhar dinheiro, de forma imediata, rápida, muitas vezes desesperada, tentando encontrar caminhos curtos, soluções rápidas, oportunidades instantâneas que prometem retorno fácil e sem esforço real. Mas aqui está o problema profundo desse tipo de mentalidade. Quando você foca apenas em ganhar dinheiro sem desenvolver valor, você se torna dependente de circunstâncias externas, de oportunidades passageiras e de condições que você não controla completamente. E isso cria instabilidade, cria insegurança, cria um ciclo constante de esforço sem crescimento sustentável. Agora observe como pessoas que realmente constroem riqueza pensam. Elas não perguntam apenas como posso ganhar dinheiro agora. Elas perguntam algo muito mais poderoso, muito mais estratégico, muito mais transformador.
Como posso me tornar alguém que gera valor de forma consistente, crescente e escalável ao longo do tempo? E essa pergunta muda tudo, porque quando você começa a focar em valor, você muda a sua direção, você começa a desenvolver habilidades, começa a aprender com mais profundidade, começa a entender problemas e criar soluções. E o dinheiro deixa de ser o objetivo principal. E passa a ser consequência inevitável. Napoleon Hill reforçava constantemente que a riqueza duradoura é resultado direto da capacidade de oferecer algo de valor ao mundo. Algo que resolve problemas, melhora vidas e cria impacto real. E isso exige paciência, exige visão, exige disciplina. Porque valor não se constrói da noite para o dia. Ele é desenvolvido, refinado, expandido ao longo do tempo. Agora pense com profundidade. Se você se dedicar diariamente a se tornar melhor, a aprender mais, a gerar mais valor, o que acontece ao longo de meses e ao longo de anos? Você se torna indispensável. E quando isso acontece, a escassez desaparece, porque o mundo recompensa valor, sempre. Existe um padrão extremamente comum, porém altamente destrutivo, que impede a maioria das pessoas de avançar financeiramente, profissionalmente e pessoalmente ao longo da vida. E esse padrão é a indecisão. Não a indecisão ocasional, que todos enfrentam em momentos específicos, mas a indecisão constante, repetitiva, automática, que se torna um hábito silencioso e profundamente limitante. A pessoa pensa demais, analisa demais, espera demais, e enquanto isso, a vida continua avançando. As oportunidades passam, os momentos certos desaparecem, e aquilo que poderia ter sido uma mudança significativa nunca acontece. Napoleon Hill identificou claramente que pessoas bem-sucedidas possuem uma característica em comum. Elas tomam decisões rapidamente e mudam de ideia lentamente, enquanto a maioria faz exatamente o oposto. Demora para decidir e muda de ideia o tempo todo. Agora entenda a profundidade disso. Decisão não é apenas escolher algo. Decisão é definir direção. E sem direção, não existe progresso consistente. Quando você decide, você elimina alternativas, você cria foco, você direciona a energia. E isso acelera tudo. Mas quando você adia decisões, você permanece parado, preso, indefinido. E essa indefinição consome energia mental, gera ansiedade e reduz sua capacidade de agir. Agora pense com sinceridade. Quantas decisões importantes você tem evitado? Quantas vezes você já soube o que precisava fazer, mas adiou? E quanto isso já custou? Porque o custo da indecisão é invisível no começo, mas devastador ao longo do tempo. Agora aqui está a mudança que pode transformar tudo. Comece a decidir, mesmo sem todas as respostas, mesmo sem garantia, mesmo com medo. Porque clareza vem com o movimento, e não antes dele. Se existe um fator que separa pessoas que apenas sonham, daquelas que realmente constroem resultados concretos ao longo do tempo, esse fator é a disciplina. Mas não a disciplina ocasional, não a motivação momentânea, e sim a disciplina diária, silenciosa, constante, muitas vezes invisível, mas extremamente poderosa em seus efeitos acumulativos ao longo do tempo. Porque a verdade é simples, embora muitas vezes ignorada. Grandes resultados não são construídos em grandes momentos. Eles são construídos em pequenos hábitos, repetidos diariamente, com consistência. E aqui está o ponto que a maioria das pessoas não aceita. Disciplina não é fazer o que é fácil. Disciplina é fazer o que precisa ser feito, mesmo quando você não quer, mesmo quando está cansado, mesmo quando não há motivação. Napoleon Hill reforçava que persistência e disciplina são elementos essenciais na construção da riqueza, porque sem consistência não existe crescimento sustentável. Agora pense com profundidade. Se todos os dias você executa pequenas ações alinhadas com seus objetivos, mesmo que pareçam insignificantes no curto prazo, o que acontece ao longo do tempo? Essas ações se acumulam, se multiplicam e geram resultados extraordinários.
Mas o contrário também é verdadeiro. Falta de disciplina, inconsistência, desorganização também se acumulam e criam estagnação. Agora aqui está a verdade definitiva. Você não precisa ser perfeito, mas precisa ser consistente. Porque é a consistência e não a intensidade que constrói riqueza. Existe um padrão silencioso, quase invisível, mas absolutamente determinante, que separa pessoas que crescem continuamente ao longo da vida daquelas que permanecem presas nos mesmos níveis, enfrentando os mesmos problemas, repetindo os mesmos ciclos, ano após ano, sem perceber que estão apenas girando em torno de si mesmas, sem avanço real. E esse padrão está diretamente ligado à forma como você lida com o aprendizado. Porque a verdade é que, independentemente da sua condição atual, independentemente do seu ponto de partida, independentemente das suas limitações iniciais, se você parar de aprender, você começa a regredir. Mesmo que aparentemente tudo esteja estável, mesmo que externamente nada pareça estar piorando, internamente você está ficando para trás. Porque o mundo avança, as oportunidades evoluem, as exigências aumentam, e quem não acompanha esse movimento, inevitavelmente perde espaço. Agora, observe com atenção. A maioria das pessoas aprende apenas o necessário para sobreviver. Aprende o suficiente para cumprir tarefas. Aprende o suficiente para manter uma rotina. Aprende o suficiente para não perder o que já tem. Mas raramente aprende para crescer. Raramente aprende para evoluir. Raramente aprende com intenção estratégica. E é exatamente por isso que permanecem no mesmo nível. Porque crescimento exige expansão, e expansão exige aprendizado constante. Napoleão Hill deixou claro que o conhecimento organizado e aplicado é uma das bases da construção de riqueza. Não o conhecimento superficial, não a informação dispersa, mas o aprendizado direcionado, estruturado e colocado em prática. Agora pense profundamente. Quantas vezes você consumiu informação, mas não aplicou? Quantas vezes você aprendeu algo, mas esqueceu poucos dias depois? Quantas vezes você se sentiu motivado momentaneamente, mas não transformou isso em ação contínua? Isso não é falta de capacidade, é falta de sistema. Porque aprender de verdade exige repetição, exige revisão, exige aplicação e, principalmente, exige intenção. Você precisa decidir aprender, decidir evoluir, decidir crescer. E quando essa decisão se torna diária, sua mente se expande, sua visão se amplia, sua capacidade aumenta. E aquilo que antes parecia difícil começa a se tornar natural. E quando aprender se torna hábito, crescer deixa de ser esforço e se torna consequência inevitável. Existe uma diferença fundamental, profunda e muitas vezes ignorada entre pessoas que constroem riqueza de forma sólida ao longo dos anos e aquelas que vivem presas em ciclos curtos de tentativa, frustração e recomeço constante. Essa diferença está na forma como elas enxergam o tempo. A maioria das pessoas vive focada no imediato, no resultado rápido, no ganho instantâneo, na recompensa agora. E isso cria um comportamento perigoso. Decisões baseadas no curto prazo, escolhas impulsivas, falta de paciência e, principalmente, desistência precoce. Porque quando o resultado não vem rápido, a pessoa para, abandona, muda de direção e começa tudo de novo. Agora observe como pessoas que realmente constroem riqueza pensam. Elas pensam em anos, em ciclos longos, em construção progressiva. Elas entendem que resultados consistentes levam tempo e, mais do que isso, elas aceitam esse tempo. Napoleão Hill enfatizava que a persistência e a clareza de propósito são fundamentais, e isso só é possível quando existe visão de longo prazo. Agora pense com profundidade. Se você começa algo hoje e mantém consistência por 1 ano, 2 anos, 5 anos, o que acontece? Você se torna especialista, você ganha experiência, você desenvolve autoridade
e isso cria vantagem. Mas se você muda constantemente, nunca aprofunda, nunca consolida, nunca cresce de verdade e permanece sempre no início. Agora aqui está a mudança decisiva. Pare de pensar apenas no agora. Comece a pensar no processo. Comece a valorizar o caminho. Comece a construir algo que cresce com o tempo. Porque riqueza real não é construída rapidamente. Ela é construída consistentemente. Até aqui! Você entendeu conceitos profundos, ideias poderosas, princípios que podem transformar completamente a sua relação com dinheiro, crescimento e construção de riqueza. Mas existe um ponto crítico que define tudo: a aplicação. Porque entender não muda nada, concordar não muda nada, sentir motivação não muda nada. O que muda é o que você faz depois. Agora, a pergunta mais importante é: como aplicar isso na prática, no seu dia a dia, na sua rotina real? E a resposta não está em grandes mudanças imediatas, está em pequenos ajustes, consistentes, repetidos diariamente. Comece simples, mas comece. Observe seus pensamentos, identifique padrões negativos, substitua todos os dias. Desenvolva a disciplina, mesmo em pequenas ações, mesmo sem vontade, mesmo sem resultado imediato. Aprenda algo novo diariamente, mesmo que seja pouco, mas com constância. Tome decisões mais rápidas, pare de adiar, pare de esperar o momento perfeito. E, principalmente, comece a pensar no longo prazo. Agora entenda isso com profundidade. Você não precisa mudar tudo hoje, mas precisa mudar algo hoje. Porque mudança não vem de intensidade, vem de consistência. E consistência constrói transformação. Agora, depois de tudo que você absorveu, refletiu e começou a perceber ao longo deste vídeo, existe uma pergunta silenciosa, porém extremamente poderosa, que começa a surgir dentro de você. Uma pergunta que pode mudar completamente a direção da sua vida, dependendo da resposta que você escolher dar a partir deste momento. E essa pergunta é simples, mas profundamente transformadora. Você vai continuar vivendo da mesma forma ou vai assumir o controle da sua própria construção de riqueza? Porque neste ponto, não se trata mais de conhecimento, não se trata mais de entender conceitos. Você já sabe, você já viu. Você já percebeu padrões que antes talvez passassem despercebidos. E agora, você não pode mais desver. E isso muda tudo. Porque quando você se torna consciente, você também se torna responsável. Responsável pelos seus pensamentos, responsável pelas suas decisões, responsável pelas suas ações. E isso pode parecer pesado no início, mas na verdade é liberdade. Porque significa que você não está preso, não está limitado, não está condenado a repetir o mesmo padrão. Você pode mudar. Mas essa mudança exige decisão. Uma decisão real, firme, consciente e principalmente sustentada ao longo do tempo. Napoleon Hill provou através de décadas de estudo que pensamentos, quando repetidos com intensidade e acompanhados de ação, se transformam em resultados concretos. Mas isso não acontece por acaso, acontece por escolha. E essa escolha está diante de você agora. Você pode continuar no automático, repetindo hábitos antigos, pensando da mesma forma, vivendo os mesmos resultados. Ou pode decidir, hoje, interromper o padrão, mudar a direção, assumir o controle e começar a construir, de forma consciente, a vida que você realmente deseja. E aqui está o ponto mais importante de todos. Você não precisa estar pronto. Você não precisa ter todas as respostas. Você não precisa ter certeza. Você só precisa começar. Porque clareza vem com movimento e transformação vem com repetição. E talvez, sem que você tenha percebido completamente, esse momento seja exatamente o início de algo muito maior do que você imagina. A decisão é sua, mas o impacto dela pode mudar tudo.